Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Sou o pastor Éder, da Igreja Assembleia de Deus Cristo Reina, tá? Vamos para nossas lições bíblicas, né? Estamos na revista O Corpo de Cristo, primeiro trimestre de 2024. Estamos já na sexta lição, hein? Louvado seja Deus, né? Que vai ser ministrada essa aula no dia 11 de fevereiro, agora nos domingos, nas igrejas Assembleias de Deus que aderem à Escola Bíblica Dominical com as revistas da CPAD. Glória a Deus, meus irmãos. Deus abençoe a todos, viu? Tá aqui, ó, lição 6. A igreja, organismo e organização, tá? O texto áureo está em Atos capítulo 6, versículo 3. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esses importante negócio. Verdade prática. A igreja é um organismo vivo, contudo, como toda estrutura viva, precisa ser organizada. Leitura bíblica é de Atos, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 7. Você pode acompanhar na sua revista ou na tua Bíblia, tá bom? Vamos para a introdução? Nessa lição, vamos conhecer a igreja como um organismo e uma organização. Veremos que não existe função sem forma, nem organismo sem organização. Isso nos ajudará a evitar os extremos, uma igreja sem nenhum tipo de liderança visível ou uma igreja estruturada em um institucionalismo rígido, que acaba por sacrificá-la. Conheceremos também os 3 principais sistemas de governo adotados na tradição cristã ao longo dos anos. Porém, como tudo que é humano, estão sujeitos a acertos e erros, portanto, o padrão exposto no Novo Testamento deve ser buscado como parâmetro. Então, na introdução, nós já vemos aqui que o Novo Testamento, né, neotestamentário, como costuma dizer na linguagem, né, de ensino, é um parâmetro, é usado de referência para os tipos de governo que existe nas igrejas hoje, né? Então, no neotestamentário, que é o Novo Testamento, nós temos esse parâmetro. E a introdução vai falar que a igreja é um organismo vivo, né? O nosso corpo, nós temos vários órgãos, constitui-se um organismo vivo. E cada um tem a sua função, certo? Por isso que a revista é baseado aí no ensino do que? O corpo de Cristo. Aqui estou com o meu livro, né? Para estar ajudando mais no conhecimento e no entendimento. Então, essa palavra, durante as lições, você vai ouvir muito. Que a igreja é o corpo de Cristo. É um organismo vivo, né? E sobre tal modo vai falar sobre a organização que esses governos eclesiásticos existem neles. As liturgias, os rituais, se tem líderes, se é um conjunto de presbíteros, como que funciona essa organização. Vamos para o primeiro tópico, a estrutura da igreja cristã. Diz assim, ó, a igreja como organismo. Um organismo é visto como um conjunto de órgãos que constituem um ser vivo. Foi o que eu acabei de dizer agora, né? Nesse aspecto, um corpo com as diferentes funções de seus órgãos e membros é estendido como estrutura física de um organismo vivo. Metaforicamente, a igreja é definida como o corpo de Cristo, nós vamos ler 1 Coríntios 12, 27, um organismo vivo cuja cabeça é Cristo. Então vamos ler primeiro 1 Coríntios 12, 27, que está a palavra de Deus, como eu sempre falo. Nada melhor do que ler a Bíblia. O estudo é baseado, o fundamento é a palavra de Deus. 12, 27 diz assim: Ora, vós sois o corpo de Cristo, seus membros em particular.
E a uns pôs Deus da igreja primeiramente apóstolos, segundo lugar profetas, doutor, depois milagres e assim sucessivamente, falando aí sobre as diversidades de dons espirituais. Então, nós somos o corpo de Cristo. Cuja cabeça é Cristo, Efésios 5:23. Efésios 5:23. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Louvado seja Deus, né? O nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, a igreja é apresentada nesse primeiro subtópico como um organismo vivo, um corpo que tem vida, que se move. Lá em 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo diz: não trago a vós apenas um evangelho em palavras, mas em poder e no espírito. Então, nós somos um organismo vivo, que tem atuações, que se move, e através desse organismo tem que existir uma organização. Nós somos esses organismos que formam esse órgão, que é o corpo, e Cristo é a cabeça. Então, todas igrejas devem buscar a direção de Deus. Em Atos capítulo 6, que nós lemos aqui, eles fazendo uma oração para escolher os varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo, que eles estavam com aquela preocupação, quem ia servir à mesa, quem ia servir no ministério da palavra. Então fizeram essa oração, buscando a direção de quem? Da cabeça, que é quem? Que é Cristo. Sabemos que esse organismo é feito por homens que somos falhos, somos pecadores, errantes, mas devemos o máximo possível andar estreitamente no parâmetro da palavra de Deus na nossa vida, que é o fundamento da nossa fé. Segundo subtópico, a igreja como organização. A forma de organização da igreja primitiva era simples, todavia existia. Por exemplo, a igreja seguia a liderança centralizada dos apóstolos. 16:4, perdão. E quando iam passando pelas cidades, lhe entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. Paulo empreendido nas suas missões e falando que era entregue aí para os apóstolos, né? O que era para ser estabelecido aí pela igreja, que após o ministério, após a ascensão de Jesus, de fato ele se estabeleceu a igreja de Cristo, os apóstolos indo por todo mundo, pregando o evangelho a toda criatura, e ali começou a se juntar essas comunidades de cristãos convertidos em Cristo, no evangelho, os cristãos. E conforme foi se espalhando, foi se estabelecendo entre eles uma organização. Aqueles que eram responsáveis por determinada cidade, aqueles que levavam a palavra para determinados novos convertidos, como seria levantado esses convertidos para ajuda no ministério. Nas cartas de Paulo nós vemos muito isso, quando nós lemos o livro de Atos. Tá? Diz aqui: de forma os apóstolos doutrinavam a igreja, Atos 2:42. Eu quero ler, irmãos, porque isso aqui é um assunto importante. 2:42. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Então, uma organização. Eles se juntavam no partir do pão para se alimentar, se juntavam para orar. Eles se juntavam ali naquela doutrina para estar buscando a direção de Cristo, que é o cabeça da igreja. Então, existia uma organização entre eles. Cuidavam da parte administrativa, 4:37. Possuindo uma herdade, vendeu, aí trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos, falando sobre Ananias e Safira, que nós já conhecemos a passagem. Instituíram lideranças locais, Atos 6:6. E os apresentaram ante os apóstolos, e esses orando lhes impuseram as mãos, a instituição dos diáconos. Reuniam-se em concílio. Por outro lado, precisamos diferenciar uma igreja organizada de uma institucionalizada. A organização é saudável, o institucionalismo não. A organização permite a igreja como estrutura social. Tranquilo, então, essa parte?
a igreja como organização. Vamos para organismo e organização. Antes de eu ir para organismo e organização, eu quero falar sobre essa questão que fala muito de institucionalizada, né? O que é uma instituição? Uma igreja institucionalizada é uma igreja que já tem toda uma estrutura, um padrão pré-estabelecido diante da sociedade. Então é isso que está chamando a atenção da lição, de nem não podemos ser muito ortodoxos, né, muito rígidos quanto a isso, mas também não ser os desigrejados, como dizem por aí. Então a igreja, como instituição, ela acaba se calcificando, se cauterizando a mente dos líderes. E eles começam a acreditar que tem que ser daquela forma, aquele padrão estabelecido por eles mesmos e para toda a sociedade. É uma questão mais ampla de forma de crer, de viver, de acreditar. Então isso, quando está se diferenciando a revista de organização e não querendo atrelar como sinônimo de instituição. Então é isso que a revista está trazendo para você entender. Temos que ter uma organização, mas não uma instituição, calcificando as mentes, cauterizando as mentes como padrão de vida numa questão mais ampla diante da sociedade. É isso que está dizendo. A igreja é um organismo, ela é viva, ela tem flexibilidade nas questões da igreja, nas organizações, no corpo de Cristo. Nesse organismo existem situações que têm que ser flexíveis. Então não é uma estrutura ali já pré-fundamentada, né? Uma institucionalização, não é isso. Organismo e organização. Vimos que a igreja, como corpo de Cristo, é um organismo vivo e uma organização. Ela existe como organismo e como organização. Então, não há organismo sem organização. Nesse aspecto, podemos dizer que não há organismo sem organização. Então, vamos lá, ó. Todo organismo precisa de organização, mesmo as estruturas mais simples. Alguns acreditam que a igreja existe somente na forma de organismo e rejeitam toda organização para ela. Entretanto, de acordo com a Bíblia, encontramos formas de organismo e organização. Bom, o que ele está querendo dizer aqui? Sobre a questão dos desigrejados, né? Aquelas pessoas que acreditam que não precisam congregar numa instituição, numa organização, numa denominação, igreja católica, igreja anglicana, igreja luterana, igreja Assembleia de Deus, igreja universal, igreja mundial. Que a pessoa não precisa estar dentro de uma organização para estar servindo a Deus, para estar buscando a presença de Deus. Mediante alguns versículos que estão na Bíblia, que nós somos templo do Espírito Santo, que Deus não habita em templo feito por mãos de homens, e assim sucessivamente eles usam alguns versículos acerca disso. Então esses são os conhecidos como desigrejados, tá? Segundo tópico, igreja, um organismo vivo e organizado. No seu aspecto local, subtópico. No contexto do Novo Testamento, a igreja existe localmente como comunidade organizada. Dessa forma, havia a igreja que estava em Roma, Corinto e Éfeso. Como um organismo vivo, a igreja no Novo Testamento era organizada. Por exemplo, ela se reunia, Atos 2:42, nós já lemos. Ela orava, já lemos. Contudo, enxergava as demandas sociais que precisavam ser atendidas. Institui diáconos, todos esses fatos mostram um organismo vivo. Então, a igreja no seu aspecto local é uma igreja o quê? Viva. Ela ora, ela se reúne, ela vê a necessidade do próximo, ela faz orações de intercessões, seja pela igreja, pelo corpo do clero da igreja, pelos pastores, presbíteros, pelos líderes da igreja, vê a necessidade dos irmãos, ela se reúne, ela compartilha o pão. Então a igreja ela é um organismo que vivo no seu aspecto local. Aí onde você congrega a tua igreja, eu imagino que você vê todo esse organismo
funcionando, os ministérios da igreja funcionando. Então tem o círculo de oração, o círculo dos jovens, das irmãs. Então o organismo vivo se reúne, né? Faz algum propósito para arrecadar um dinheiro para fazer um uniforme, para uma festividade, que sai para evangelizar, sai para orar, ensaia um louvor, tem comunhão, sai para comer uma pizza junto. Então, é um organismo vivo, ela se movimenta. Isso edifica, vamos ser sinceros, né? No seu aspecto litúrgico e ritual. Toda igreja organizada possui sua liturgia e rituais. A organização, portanto, é necessária para uma igreja viva. Uma igreja organizada, por exemplo, mantém a decência e a ordem no culto. Estabelece costumes que devem ser observados. 1 Coríntios 11:16. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Cristo. Dessa forma, em relação ao aspecto ritual. Nesse sentido, vemos a igreja primitiva batizando os primeiros crentes. Bom, resumindo, a igreja, ela tem todo o seu aspecto de liturgia e seu aspecto de ritual. O que é uma liturgia? É um conjunto de práticas que nós temos ali, elementos no culto, numa missa, as orações, quando nós se reunimos. Então, há uma liturgia. Qual que é a liturgia da Igreja Católica? Tem um canto de entrada, o padre entra junto com os ministros, com os coroinhas, aí eles se assentam no altar. Após isso, vai ter um louvor de perdão a Deus, depois um louvor de glória a Deus. Então há todo um ritual, há toda uma liturgia, uma organização nesse organismo que somos nós, que somos a igreja. Lembra? Não há organismo sem organização. Então, há nessa organização nós que participamos do corpo de Cristo, que faz acontecer essa liturgia, que faz acontecer esses rituais. Qual que é a liturgia lá na Assembleia de Deus? Iniciamos o nosso culto com 3 hinos da harpa. Após os 3 hinos da harpa, oportunidade para as crianças, fazemos uma leitura da Bíblia, uma oração, oportunidade para o grupo das crianças, dos adolescentes. Então há toda uma liturgia, todo um ritual a ser feito. Ali quando vamos ministrar a Santa Ceia, vem, lê 1 Coríntios, onde fala sobre a Santa Ceia, levanta o pão, faz aquela oração. Então isso é liturgia, é um conjunto, é um ritual que existe dentro da organização. Tópico 3. O governo da igreja nas diferentes tradições cristãs. Então vamos falar sobre esses diferentes governos eclesiásticos. Episcopal. Essa palavra traduz no grego episcopos e parece algumas vezes no Novo Testamento. Atos 20, 28. Bom, no contexto atual, o episcopalismo defende que Cristo confiou o governo da igreja a uma categoria de oficiais denominados bispos e supervisores. Com o tempo, esse sistema passou a defender a primazia de um bispo sobre o outro e terminou culminando no papado romano. Esse modelo é seguido pelo catolicismo por algumas denominações protestantes e pentecostais. Então, o episcopal é onde nós temos aquele líder ali supremo, que é ali no caso o Papa. Então, uma forma de governo eclesiástico, onde há bispos, supervisores sobre supervisores, e até que se denominou o Papa. Igreja Católica, Igreja Anglicana e algumas outras igrejas que agora não me fugiu o nome, que tem Igreja Episcopal, que é conhecida também, que é essa forma de organização desse governo eclesiástico. O modelo de governo episcopal centraliza as decisões na pessoa do presidente da igreja. Esse modelo de governo é muito comum, principalmente em igrejas pequenas, onde o pastor é responsável por tomar decisões, já que não possui líderes capacitados para tomar tais. Além disso, em pequenas igrejas, muitos pastores utilizam recursos próprios para aplicar na igreja. Nesse tipo de governo, tudo é resolvido de forma ágil.
Porém, pelo fato do governo episcopal dar ao presidente total poder de decisão, o mesmo deve sempre manter todas as decisões esclarecidas a fim de evitar qualquer tipo de questionamento por parte dos membros. Foi bom eu ler aqui, porque além desse exemplo que demos da Igreja Católica Romana, temos também as outras denominações. Tem várias outras igrejas, não só pequenas, que neopentecostais tem um líder lá, o apóstolo Valdomiro Santiago. Tudo se centraliza nele, a liderança. Toda movimentação da igreja, troca de líderes do Estado, de pastores, fica tudo centralizado no apóstolo. É um episcopado muito rígido? Não, porque tem algumas trocas que às vezes o líder regional que acaba fazendo mesmo. O líder regional de Ribeirão é responsável pelas igrejas da região, ele mesmo faz essas trocas. Porém, é um líder que as decisões primárias aí da igreja, vamos dizer assim, de alto escalão, passa tudo por ele. Todo o dinheiro é depositado na conta da igreja, onde somente ele que cuida dessa parte. Claro, tem um sistema financeiro da igreja, tudo, mas todo o poderio, toda a dispensação ali passa pelo líder. Então também tem muitas igrejas neopentecostal que é essa forma de governo. Aqui na revista vai falar presbiteral. O ofício de presbítero é encontrado no Novo Testamento, contudo, no atual sistema presbiteral, a igreja elege os presbíteros para um conselho. Dessa forma, o conselho possui autoridade para conduzir a igreja local. Há um supremo conselho e a Assembleia Geral, que exerce autoridade sobre igrejas de uma determinada região ou país. É o sistema seguido pelas igrejas reformadas e algumas igrejas pentecostais. Então, vou ler aqui: batista, presbiteriana e algumas igrejas pentecostais que vamos falar daqui a pouco. A administração é exercida por um conselho que é eleito pelos membros, para que o conjunto governar a igreja. Nesse regime de governo, um grupo de líderes eleitos pela igreja toma as decisões, impedindo a participação de membros que talvez não estejam preparados para determinado assunto. Vale ressaltar que a disponibilidade dos membros do conselho é de extrema importância, por isso a falta da mesa pode atrapalhar a tomada de decisões. Então, é eleito ali um conselho de presbítero, uma assembleia, que vai acontecer uma assembleia geral para tomar as decisões sobre a igreja. Não é apenas um líder ali rígido que tem um poder sobre tudo e sobre todos, e sobre todas as questões da igreja, desse organismo vivo. Como nós temos o exemplo ali de igrejas pequenas, onde o pastor toma todas as decisões. Não, é levantado um conselho de presbíteros, ou pode ser até membro, falando aqui, né, de pessoas que são atuantes. Vamos ser bem claro, pessoas atuantes que fazem parte ali da igreja para tomar determinadas decisões. Ok? Congregacional. A prática de eleger os dirigentes da igreja local no contexto do Novo Testamento é vista tal. Nesse atual sistema, o pastor é eleito pela Assembleia Geral local. Então, é um pastor eleito por uma Assembleia Geral, por uma convenção. Você vai assumir determinada igreja, é uma convenção que determina. As igrejas locais são autônomas nas suas tomadas de decisões, não estando sujeitas a nenhuma interferência que venha de fora. É o modelo seguido pelos batistas. As igrejas locais são autônomas. Então, as igrejas locais têm a sua autonomia, porém, pode ser dirigido por uma convenção. Olha o que eu vou ler aqui. O governo da igreja é atribuído aos membros da mesma, que tomam as decisões através de uma Assembleia Geral. Nesse modelo, todos os membros em comum possuem direito de voto sobre as questões que vão desde a reforma da igreja diretora. Então, todos os membros ali fazem parte desse conselho, onde tudo vai ser votado, até uma simples reforma na igreja vai ser votado pelos membros. O ponto negativo do regime de governo é que exatamente poder é dado aos membros, permitindo a criação de grupos políticos. Falando aqui sobre, de repente, os membros montam um motim, se rebelia aí, e nós não aceitamos esse pastor aqui na nossa congregação, queremos outro. A demora na tomada de decisões, por conta disso, muitas igrejas utilizam o regime do governo congregacional. Estão criando uma espécie de conselho, onde os líderes tratam alguns assuntos e após sua reunião levam a assembleia dos membros. Estão falando que essas igrejas que têm um governo congregacional têm mudado um pouco ali. Eles se reúnem entre eles, depois, após ter tomado uma decisão sobre o assunto, leva para os membros apenas para eles aprovarem
se vai ser feita aquilo, aquela mudança, aquela reforma e assim sucessivamente. Sobre a nossa igreja, o sistema de governo da nossa igreja, Assembleia de Deus. No contexto norte-americano, as Assembleias de Deus se aproximam mais do modelo governo presbiteral. Lembra? Que é formado por um conselho ali de pastores, de presbíteros, para que tomem essa decisão. Por outro lado, no contexto brasileiro, nossa igreja reúne elementos dos sistemas episcopal e congregacional. Então, dizendo que na Assembleia de Deus, é onde os membros ali, muitas das vezes, tem fazem parte ali, né, do que as tomadas que vão ser tomadas na igreja, e de uma forma também episcopal, onde temos o líder ali, que muitas das vezes é que vai decidir de fato o que vai acontecer ou não. Resumindo, irmãos, a gente lê a revista e às vezes acaba, né, meio que centralizando ali na letra. Vamos falar na prática, que é melhor. Na Assembleia de Deus, eu vou falar o que eu vejo. De fato existe isso, algo meio congregacional. Pô, tem um grupo das irmãs do louvor. As irmãs arrecadam todo aquele dinheiro para o grupo das irmãs, para a festividade das irmãs. Então elas se reúnem, elas têm a liberdade de reunir, juntar aquele dinheiro, aquele propósito acerca de algo que elas vão fazer, tal, para levantar determinado dinheiro. O pastor da igreja, ele não pode pedir esse dinheiro da parte do grupo das irmãs para investir na igreja, ou para pagar um pregador que vai vir pregar. Entendeu? Então, de fato, é uma questão congregacional. Os membros têm ali uma certa autoridade acerca disso. E falando sobre o episcopado, que a igreja também tem aquela forma de eclesiástica episcopal, onde acaba tendo um líder máximo daquela igreja. Aqui na nossa região nós temos o líder máximo da igreja que é representado. É, portanto, o modelo híbrido, porque é os dois modos, tá? Contudo, esse sistema de governo sofreu modificações a partir da convenção, onde elementos do modelo episcopal foram somados à sua estrutura do governo. Assim, no atual modelo do governo, em sua grande maioria, mantém uma certa autonomia administrativa em relação às convenções geral, estadual. São filiadas à igreja e possuem um modelo de liderança regional local centralizada. Por exemplo, a autoridade de estabelecer lideranças pastorais das igrejas locais pertence à convenção estadual. Em alguns casos, essa função cabe a uma igreja sede que preside sobre um conjunto de congregações locais afiliadas. Dizendo que, muitas das vezes, uma troca, um pastoreio pela convenção, e hoje há uma mudança aqui, como o nosso aqui. É uma igreja que hoje tem um líder e ela está ali sob a direção das igrejas filiadas a ela locais. Então tem igreja aqui na minha cidade, o qual é responsável o líder é responsável por todas as igrejas da cidade e da região. Então houve um pouco de modelo, né? Essa mudança aí, é isso que está querendo dizer aqui. Melhor falar na prática, que no texto em si é difícil. Igual, tem igrejas que trabalham assim. O pastor faz parte daquela igreja, aí ele vai abrir uma igreja em determinado local, onde ele é responsável por tudo que faz ali na igreja, tem a placa da determinada igreja, Assembleia de Deus, Ministério tal. Estou evitando falar nomes e locais aqui, tá? Assembleia de Deus, determinado tal. Então o pastor é responsável em dirigir, ele dirige, ele administra, o que é levantado de dinheiro ali fica ali naquela congregação, ele manda uma parte desse dinheiro para a liderança ou para a convenção, faz parte dessa convenção, para não falar que ele está sozinho, sabe? É uma igreja autônoma. E ali ele que dá as coordenadas do que vai fazer, tem a liberdade de abrir um outro salão ligado a ele, aí ele pode abrir um outro salão ligado a ele, e aí levantar outros obreiros, pastores, diáconos, sucessivamente, e ele vai dirigindo ali aquelas igrejas. Que eu acho isso muito diferente. Quando eu participava de igreja neopentecostal, todas as igrejas e salões estavam no nome da igreja. Então é o nome da igreja líder. Eu achava um pouco estranho, por isso que eu acredito que hoje houve muitas igrejas, denominações que surgiram com o tempo, porque eu sempre vi que a Assembleia de Deus dava muita liberdade. A pessoa vinha em um determinado lugar, Assembleia de Deus Mãe, tal. Aí ele vinha para um campo, trabalhava naquele campo, porém todas as igrejas filiadas, o nome, os salões, ficavam sobre aquela direção local. E aonde muitos pastores assembleianos acabavam ficando com aquele campo e se desligavam da igreja mãe. Aí já tinha as assembleias, né, que já ficou mais esperta quanto a isso,
em questão de ter o domínio, e hoje não, ela que domina todos os salões, paga o aluguel, todo o salão em nome da igreja, e assim sucessivamente. Dou um exemplo na prática que é mais simples de você entender. Conclusão, nessa lição fizemos uma análise da igreja como organismo e organização. O que ficou claro é que as escrituras destacam a igreja como organismo vivo e organizado. Nesse aspecto, juntamente com os presbíteros e diáconos, o colégio apostólico dava o corpo e forma ministerial local e neotestamentária. Embora essa igreja possuísse uma estrutura de organização muito simples, contudo ela existia. Resumindo, para terminar, existem erros, falhas, estruturas tal, importante é que a palavra de Deus está sendo pregada, eu sempre falo isso, 1 Filipenses, versículo 4. Muitos pregam por porfia, por contenda ou por discórdia, o importante é que nós somos organismo vivo. Vamos continuar colocando essa igreja para frente, o corpo de Cristo, a igreja invisível, a igreja de Cristo. Não importa a igreja local que você participa, prega o evangelho, fala de Deus, faça parte dos ministérios, se junte a algum grupo que existe aí na tua igreja. Você é vivo, organismo vivo, se movimente, pregue a palavra, fale de Deus, deixa Deus te usar, e que essa organização, que ainda que tem a mão dos homens, mas a Bíblia diz que muitos deles são levantados por Deus, autoridades levantadas por Deus. Põe diante de Deus, siga em frente, e Deus vai nos abençoar. Um grande abraço.